Hoje em dia, falamos o tempo todo em marketing pessoal, em construir uma marca, em gerenciar nossa imagem. Mas muito antes das redes sociais e dos especialistas em comunicação, a maior e mais bem-sucedida campanha de personal branding da história já havia sido criada. A marca era a do rei absolutista. Eles não apenas governavam, eles performavam o poder. Cada retrato, cada palácio, cada peruca e cada gesto era meticulosamente calculado para transformar um simples homem em um semideus na Terra. Mas como essa imagem era fabricada? E que ferramentas eles usavam? Primeiro, a ideia por trás da imagem. O absolutismo, que dominou a Europa entre os séculos XVI e XVIII, era a concentração total de poder nas mãos de uma só pessoa. O rei criava as leis, comandava o exército, julgava os crimes e administrava cada centavo do reino. Não havia constituição ou parlamento acima dele. Mas como justificar tanto poder? Com uma ideia ainda mais poderosa, a teoria do direito divino dos reis. O rei não era apenas um governante, ele era o escolhido de Deus na terra. Desobedecer ao rei era desobedecer ao próprio Deus. Com uma justificativa dessas, o rei não precisava de eleições, ele precisava de propaganda. E aqui entravam suas ferramentas. Ferramenta número 1. A arquitetura do poder. Um rei precisava de um palco à sua altura. E o maior e mais extravagante palco já construído foi o Palácio de Versalhes, a obra-prima de Luís XIV, o Rei Sol. Versalhes não era apenas a casa do rei, era uma ferramenta de controle. Luís XIV forçou a nobreza mais poderosa da França a abandonar seus castelos e viver no palácio, sob seu olhar constante. Ele transformou guerreiros orgulhosos em cortesãos fofoqueiros, que disputavam privilégios banais como o de segurar uma vela, enquanto o rei se vestia. A grandiosidade de Versalhes servia para impressionar visitantes estrangeiros, intimidar rivais e deixar claro para todos quem era o centro do universo. Ferramenta número 2. A arte como outdoor. Numa época em que a maioria da população não sabia ler, uma imagem valia mais que 1000 palavras, e os retratos reais eram os outdoors da monarquia. Vamos analisar a marca de Luís XIV em seu retrato mais famoso. O manto azul com a flor de lis representa a realeza francesa. O cetro na mão direita, o poder de governar. Ao seu lado, a mão da justiça, simbolizando seu papel como juiz supremo. A coroa sobre a almofada, seu direito de nascença, e a espada, seu poder militar. Até sua pose, altiva, e o salto alto, sim, ele usava saltos, foram projetados para que ele parecesse mais alto, imponente e divino. A arte não apenas o representava, ela construía a ideia de um rei absoluto. Ferramenta número 3. A rotina como ritual. A vida do rei era um espetáculo público 24 horas por dia. Cada momento, desde o seu despertar até a hora de dormir, era uma cerimônia complexa e rigidamente coreografada. Isso se chamava etiqueta. A nobreza literalmente disputava a tapas a honra de estar presente enquanto o rei fazia suas refeições ou se vestia. Ao transformar o banal em sagrado, a monarquia reforçava a ideia de que o corpo do rei não era de um homem comum, mas o centro gravitacional de toda a nação. Ele era o sol, e todos os outros apenas refletiam sua luz. Mas nenhum palco dura para sempre. Esta imagem de poder divino e inquestionável começou a ruir com as novas ideias do iluminismo, que defendiam a razão, a liberdade e a divisão de poderes. A Revolução Francesa não cortou apenas a cabeça de Luís XVI. Ela quebrou o espelho mágico que refletia a imagem divina dos reis. Mas o absolutismo deixou um legado, a ideia de um Estado forte e centralizado. E, principalmente, o uso da propaganda e dos símbolos nacionais, como bandeiras, hinos e monumentos, para criar uma identidade e projetar poder, algo que os governos fazem até hoje. O rei absolutista era, portanto, muito mais do que um governante. Ele era uma performance, uma ideia cuidadosamente construída com pedra, tinta, tecido e ritual.
Seu poder não vinha apenas de seus exércitos, mas de sua capacidade de convencer o mundo de que ele era o Estado. Uma aula de marketing político que mudou o mundo e cujos ecos ainda ressoam na forma como enxergamos o poder.